Quem entre nós não sofreu o peso de uma história mais ou menos densa, mais ou menos secreta, cheia de culpa que repetimos incansavelmente? Por que fazemos com obstinação más escolhas amorosas? Por que multiplicamos fracassos aparentemente injustificáveis? Porque adoecemos, porque sofremos de uma perturbação que nada tem de genética, mas que se manifestou em um dos nossos ancestrais, precisamente na idade em que nos encontramos? Esses fenômenos de repetição, essas identificações com um pai, uma mãe, um avô ou um irmão são vivenciados todos os dias. Às vezes chegam até a matar-nos. Por causa disso, não conseguimos viver em paz com o nosso próprio ser, ou destruímos aqueles que amamos. São exatamente essas palavras que a psicoterapeuta francesa Chantal Rialand utiliza em seu livro A Família que Vive em Nós, para descrever quão grande, quão profundo é o impacto das vivências dos nossos antepassados na nossa vida. Esse trecho me capturou há 15 anos atrás e teve um grande impacto na minha vida e na minha escolha profissional. Eu sou Ana Garlett, especialista em inteligência sistêmica, e toda semana trago um conteúdo novo que busca revelar pontos cegos sobre o que pode travar sua vida e seu negócio. Por isso, antes de mais nada, se inscreve aqui no canal para você não perder mais nenhum conteúdo e ser avisado de cada novo episódio. Além disso, quando você curte e se inscreve, você sinaliza aqui para a plataforma a importância desse conteúdo e nos ajuda a chegar a mais pessoas. Essa é uma forma equilibrada de trocarmos. Você recebe conteúdo e nós chegamos a mais lares e pessoas que precisam desse conhecimento. Todos nós somos filhos de um pai e de uma mãe. Todos nós temos uma história. Somos netos de 2 homens e 2 mulheres, bisnetos de mais alguns, tataranetos de outros tantos e por aí vai. E se continuássemos esse exercício, onde será que iríamos chegar? E foi de todos estes que recebemos, além da herança genética, um patrimônio psicológico. Esse é, por assim dizer, o destino que nos coube, pois foi assim que a vida chegou até nós. Essa é a primeira compreensão que eu gostaria de trazer aqui para você agora. Por mais que muitas vezes nós nos esqueçamos, nossa história começou bem antes da nossa chegada e tudo o que aconteceu antes nos marca de forma profunda e irreversível. Aliás, muito mais do que marca, nos define. E você pode até estar se perguntando aí, nossa Ana, essa frase não é determinista demais? Se você refletir um pouco, perceberá que nasceu em uma determinada época, em um país que moldou sua cultura, seus costumes e sua língua. Você chegou em uma família com valores e crenças já construídas. Talvez sua família tenha sido maravilhosa e lhe acompanhou em seu crescimento com afeto e carinho. Talvez não tenha sido capaz de cuidar de você. Talvez tenha vivido perdas trágicas ou talvez tenha se mudado tantas vezes de cidade. Nada disso você pôde escolher. Simplesmente foi a realidade que se mostrou, e é nesse sentido que nos permitimos usar aqui, de vez em quando, a palavra destino. Quando nascemos, passamos a fazer parte da nossa família, com todas as suas vicissitudes, com todas as dores e alegrias, com todos os traumas e conquistas. É aqui que aprendemos sobre valores, sobre certo e errado, e quase sem notar, começamos a incluir ou a excluir, a aproximar ou afastar de nossa vida determinadas pessoas, muitas vezes em função das regras tácitas que aprendemos na nossa família. Se você parar para pensar, nós somos o sonho de alguém. Eu, você, todos nós começamos a existir muito antes da nossa chegada. Muitas vezes, lá na própria adolescência, os nossos pais já sonhavam com os filhos que eles teriam, quais seriam seus nomes e como eles se comportariam. Quase sem perceber, os pais projetaram sobre nós aqueles sonhos irrealizados que tiveram. Em alguns casos, inclusive, nos prepararam com as ferramentas que faltaram para eles, para realizar aqueles sonhos que eram deles. Você está se vendo aí nessa história que eu estou contando? Pode ser que eles tivessem sonhos e a nossa chegada interrompeu esses planos.
Em casos assim, alguns filhos podem sentir culpa, como se fossem uma espécie de peso. Podem passar a vida tentando compensar essa sensação de dívida. Por exemplo, as expectativas que antecedem o nascimento de uma criança podem vincular-se, inclusive, a acontecimentos anteriores aos nossos pais, que já poderiam, por sua vez, trazer dentro de si mesmos desejos de agradar os próprios pais deles, ou trazer alguém que se foi de volta à árvore genealógica da família. Também recebemos apelidos e somos muitas vezes comparados. Para um pouquinho aí e verifica, você tinha apelido? Com quem você era parecido? Por exemplo, ele é igual ao tio, ele é ranzinza como a mãe, ela é trabalhadora como o pai, ele é preguiçoso como o avô. E a criança então vai absorvendo e vai se identificando com aquilo que é falado e projetado sobre ela. Se, por exemplo, essa criança se assemelha a um ente não querido, alguém assim que causou alguma vergonha para a família, a identificação começa inclusive a ser usada para excluir também essa criança, que se sente cada vez mais perto do ente não querido, com quem ela se parece. Depois de receber essas projeções, essas identificações, essas comparações, que liberdade então cabe à criança? Uma pequena liberdade de ser quem é. Normalmente a criança passa a acreditar que é sim tudo aquilo que foi dito sobre ela e que deve sim cumprir tudo aquilo que foi projetado sobre ela. No outro extremo, temos aqueles que se rebelam contra tudo isso e dizem não a tudo que vem da sua árvore genealógica. Porém, ambas as posturas só enfraquecem e tolhem a capacidade de ser quem essa pessoa é, de expor ao mundo sua natureza única e ímpar, de mostrar sua própria luz e o que ela, fruto de um pai com uma origem e de uma mãe com uma outra origem, é capaz de ser e de realizar. É na família que muitas vezes, tão pequenos, já tomamos para nós encargos bem pesados que talvez fossem de outras pessoas. A família é uma comunidade de destino, ou seja, algo comum compartilhado por todos. E a criança, ela depende, ela ama o grupo de tal forma que ela é capaz dos maiores sacrifícios por todos, mesmo às custas da própria vida e da própria felicidade. No grupo familiar, atua sobre todos um instinto de fazer parte, e é por isso que nós adotamos identidades e padrões baseados nessas regras do clã. Esse vínculo é uma ligação que é tão profunda, que é tão inconsciente, porque ele se conecta com esse campo de memória familiar, onde estão contidas todas as vivências, todas as experiências através das gerações que foram sendo passadas geração após geração. E esse campo é maior, ele é mais influente que a própria consciência de cada ser individualmente. Faz sentido para você até aqui? Você consegue se perceber dentro do campo do seu sistema familiar? Essa ligação que todos nós temos com a nossa família é um amor, é uma conexão tão visceral, mesmo quando se disfarça com raiva, por exemplo, com rebeldia, que nos torna capazes de fracassar, de adoecer, e aqui é no sentido literal mesmo, de até abrir mão da vida, de morrer a serviço desse grupo familiar. Muitas histórias trágicas, quando nós olhamos para a história do sistema, nós vemos que se conectam com acontecimentos anteriores. Por amor e para garantir nosso pertencimento, nós somos capazes de fazer tudo por eles, até as últimas consequências, até a beira do abismo, como eu costumo dizer. Quase sempre, sem nem notar, nós vamos nos enredando nesses destinos dos outros membros. Quer ver um exemplo? Um filho que se sente responsável pelos pais e pelos irmãos. Já inverteu a ordem, já mudou de lugar. Uma neta que sente que precisa ser advogada para homenagear o avô que sempre sonhara com o mundo do direito. Um jovem que queria ser alguém muito importante para compensar a perda do irmão que abalou os pais,
de forma definitiva. A menina que se torna cardiologista depois que o pai falece em seus braços de coração. E tantas outras histórias que eu vivi diariamente no meu trabalho. Todos esses casos são casos reais. E se nesse momento você se sente um estranho no lugar que você ocupa em sua família, ou você se percebe agindo de forma inadequada para a sua época, para o seu lugar, para a sua idade, esse pode ser um indício de uma conexão disfuncional com algo ou com alguém do seu sistema. Ou talvez você possa sentir o oposto disso. Se você, por exemplo, tem um avô que imigrou de outras terras, aqui no sul do Brasil isso é muito comum, talvez você possa ver nos olhos dele uma certa saudade. Pode ser até que você de vez em quando também sinta uma saudade inexplicável que você não sabe de onde vem. Se alguém de alguma geração da sua família passou pela fome, por exemplo, podem surgir nos descendentes o hábito de estocar alimentos ou a preocupação constante de que algo possa faltar. Se alguém foi um herói de guerra, poderá haver nessa família alguém que também sinta a necessidade de se destacar, ou então pessoas que exerçam trabalhos que cuidem de vítimas e pessoas em situação de risco, como uma forma de compensar as vidas que esse herói da família possa ter ferido em serviço. Outro exemplo, se alguém viveu uma grande falência, poderá haver o aconselhamento, a escolha de profissões mais seguras. E aquele que se arrisca no empreendedorismo pode sentir-se culpado, de consciência pesada ou sempre com medo, mesmo que ele não saiba explicar de onde isso vem. Então, você já está se vendo aqui fazendo algumas análises sobre a sua própria história? Ainda tem muitos outros pontos que você vai poder considerar. Quer ver? Por exemplo, imagina que você ganhou o nome de alguém que foi importante para sua família. Essa homenagem, muitas vezes, projeta sobre nós a força e também a importância daquela pessoa para a família, assim como também as expectativas. E isso muitas vezes pode ser sentido como um peso. Eu costumo dizer que é quase como se fosse feito um Ctrl+C, Ctrl+V. Essa questão dos nomes é algo sempre muito surpreendente. Experimente pesquisar em sites da internet, você vai encontrar alguns, ou em dicionários sobre nomes, qual o significado do seu nome e veja de que forma ele se encaixa na história de vida dos seus pais, de que forma esse nome pode ter projetado características e comportamentos em você. Quando nós fazemos esse exercício em nossos cursos e trabalhos, mentorias, é impressionante as conexões e insights que surgem a partir dessa pequena busca. Costumamos dizer que a árvore genealógica ela tem a sua própria memória, ela marca aquilo que foi importante para todos os membros da família. E como que ela marca? Através de repetições de nomes, de datas de nascimento, de eventos e acontecimentos. A verdade é que nós obedecemos a programações inconscientes. Programações do tipo ter a mesma doença da mãe ou da avó, exatamente na mesma idade que elas tiveram, sofrer um acidente na mesma data que o pai também teve um, gerar um filho que nasce na data de aniversário do avô, ter uma perda financeira significativa no mesmo ramo que os seus familiares também não conseguiram prosperar, dissolver um relacionamento e ficar só, como todos os tios paternos, casar e recasar como todos os homens da árvore materna. Se você quiser ir um pouquinho mais além, se você tiver coragem, comece fazendo um registro da sua árvore genealógica. Procure pessoas com nome parecido, nomes iguais ao seu. Procure saber quem deu origem ao seu nome, quem escolheu, em que contexto foi. Depois pesquise datas de nascimento e falecimento dos membros da família e veja se há pessoas nascidas, desaparecidas ou falecidas no mesmo dia do seu nascimento. Ali poderão existir conexões e vínculos ainda mais especiais. A gente chama isso na psicogenealogia de simetrias. Pesquise também por histórias de vida diferentes ou especiais, pessoas que tiveram ou que viveram acontecimentos trágicos, destinos trágicos ou até
as que foram dadas ou expulsas da família. Elas podem ser a ponte para você compreender até que ponto essas memórias e sentimentos que são passados através das gerações podem estar atuando sobre você, podem estar bloqueando o seu resultado, pode ser o ponto cego que você não vê. Fique atento, pois é surpreendente o que vai acontecendo quando você começa a pesquisar. Há conexões e repetições de fatos e datas que começam a saltar aos olhos e vamos compreendendo melhor tudo o que recebemos de legado emocional e social dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós e dos que vieram antes. Nos anos 70, a professora da Universidade de Nice, na França, Anne-Ancelin Schutzenberg, tratava pacientes oncológicos e começou a perceber repetições de quadros clínicos ligados à idade ou datas de morte de algum familiar. Anne conta em uma das suas principais obras, traduzido para o português como Meus Antepassados, que foi editado pela editora Paulus, mas nesse momento está esgotado, que o insight final para ela continuar os seus estudos veio da própria filha. Ela diz que a filha chegou um dia para ela e falou assim: percebes, mamãe, que és a mais velha de 2 filhos, cujo segundo morreu, que você se casou com um homem, o papai, que é o mais velho de 2, cujo segundo morreu, e que eu sou a mais velha de 2 filhos, cujo segundo morreu. Anne Ancelin teve um filho que faleceu, o segundo filho dela. E aí a filha complementa: sabe, mãe, depois da morte do meu tio, eu não sei porquê, mas eu temia de alguma forma pela morte do meu irmão. Ali nesse momento a Anne relata: isso me abalou profundamente. Era verdade, minha filha tinha razão. E foi ali então que ela conta que ela foi procurar pela história dela, pelas memórias de família, e hoje ela se tornou no mundo uma grande referência desse trabalho de psicogenealogia, que é um estudo que olha para as implicações psicológicas daquilo que aconteceu na nossa família. De alguma forma, é como se o nosso sistema familiar nos tomasse e agisse sobre nós. E talvez você esteja dizendo: nossa, mas isso é quase cruel. Por que isso acontece dessa forma? De alguma forma, é verdade, o sistema nos toma e ele age sobre nós. Atua sobre nós um impulso inconsciente para repetir, e ao fazê-lo, na verdade, nós estamos tentando completar a tarefa que os antepassados, à sua época, não conseguiram completar. E por que aquilo que não foi completado tem tanta força? Em 1922, Bluma Zeigarnik, uma psicóloga e psiquiatra lituano-soviética, membro da Escola de Psicologia Experimental de Berlim, escreveu sobre o efeito de as tarefas não concluídas que ficam em nossa memória. Funciona mais ou menos assim: quando nós nos propomos a fazer algo e realizamos, logo aquele ciclo se fecha, se completa, e o que a gente faz? Passamos para a próxima meta, para a próxima tarefa. Esse é o funcionamento do nosso cérebro. Quando nós não conseguimos realizar, quando nós não conseguimos finalizar, nós fazemos novas tentativas e insistimos por anos até, às vezes por gerações. Ou seja, o cérebro foca no incompleto, naquilo que falta. Da mesma forma, no sistema familiar, aquilo que causou sofrimento e dor, aquilo que alguém buscava realizar e não obteve êxito, aquilo deixa um registro de algo que está em aberto, de que tem uma tarefa que chama para ser completada e integrada. Quando aparecem questões assim durante o nosso trabalho e nós vemos que a pessoa está vinculada a algo que ficou em aberto de um ancestral, podemos sugerir ao cliente que ele realize atos simbólicos para que ele possa se liberar e transmutar aquilo que foi acontecido. Até o nosso cérebro reptiliano, que não tem muita facilidade em diferenciar o que é real do que é imaginário, se beneficia desses atos simbólicos. O que normalmente é um ato simbólico? Como isso pode ser realizado? Por exemplo, escrever uma carta, por exemplo, fazer um exercício sistêmico de liberação, por exemplo, fazer uma pequena tarefa, mas bem mais simplificada. Quer ver um exemplo? Eu tinha uma cliente que a avó dela tinha um sofrimento profundo porque ela nunca pôde brincar, porque ela nunca pôde viver a infância, porque ela
ela teve que ser adulta cedo demais e as duas tinham o mesmo nome. Então a tarefa que eu dei para ela foi que ela comprasse um pequeno brinquedo que ela acreditava que a avó dela gostaria, e ela comprou esse brinquedo. Por um tempo ela deixou na casa dela como se fosse uma forma de dizer à avó: agora você tem aquilo que você precisava e eu posso me liberar de ficar parecida com você e viver uma vida difícil, escassa e pesada. É mais ou menos assim que a gente vai trabalhando com os clientes para que eles possam ir liberando-se desses contratos inconscientes que muitas vezes prendem a própria vida. Gente, eu sei que esse conteúdo é muito denso, eu sei que são muitos elementos, mas ao mesmo tempo essa é a minha forma de contribuir e ajudar pessoas que às vezes não sabem fundamentar o trabalho sistêmico, pessoas às vezes que recebem críticas e precisam se posicionar e às vezes não têm referência de por onde começar a estudar. Então tudo que eu estou trazendo aqui como referências também são pessoas, trabalhos e pesquisadores que vale a pena vocês olharem e estudarem, aprofundarem se vocês são profissionais sistêmicos. Por exemplo, outros dois grandes nomes que você pode estudar é Nicholas Abraham e Maria Torok. Eles são dois terapeutas que estudaram o efeito daquelas coisas das quais ninguém fala, mas todo mundo sabe. Geralmente aquilo que não se pode falar numa família, o que são? Os segredos, as coisas escondidas por vergonha, as histórias proibidas e que atravessam as gerações sem serem processadas, sem serem metabolizadas. Se, por exemplo, uma pessoa da família fez algo contra o que era aceito pela família e passou a ser considerado uma vergonha, não fala mais do acontecido, assim como não fala mais da pessoa, não fala mais dos filhos da pessoa, não fala mais da história da pessoa. Ali começa o processo de exclusão que depois será denunciado numa geração posterior, normalmente através de um comportamento idêntico ao da pessoa excluída ou através de doenças, fracassos e dificuldades, coisas que a gente vê o tempo todo no trabalho sistêmico. Essas exclusões, essas tarefas incompletas passadas de geração em geração, há registros, gente, de até 7 gerações. Porém, a maioria dos psicogenealogistas apontam que as 4 que nos antecederam são sempre as mais influentes. Muitas vezes essas histórias estão totalmente vivas dentro de nós, elas não envelhecem, elas permanecem atuando até hoje no nosso campo de informações. O biólogo Rupert Sheldrake nomeou esse lugar onde as memórias de tudo aquilo que foi válido no desenvolvimento de uma espécie ficam armazenadas. Ele chama isso de campos morfogenéticos. Ele explica que existem campos invisíveis de energia que contornam os corpos em todas as espécies. E são nesses campos que estão estocadas as memórias, as informações de tudo o que a espécie precisa para continuar evoluindo, se desenvolvendo desde o início do seu processo evolutivo. É como se fosse uma transmissão não localizada no espaço e no tempo, que é uma característica dos sistemas biológicos, ou seja, é algo atemporal, mesmo algo que aconteceu há muitas gerações e que pode estar atuando ali naquele momento. Quando eu conheci esse trabalho do Rupert, eu fiquei me questionando muito, por exemplo, se é esse campo que atua sobre as células embrionárias, porque desde que eu era muito pequena e estudei biologia, eu me perguntava como que a célula sabe, ela começa aquele processo de divisão e de repente uma célula sabe se transformar em tecido ósseo, a outra em conjuntivo, a outra em coração. Como é que o corpo sabe? De onde vem essa informação? Talvez a resposta esteja nesse trabalho que o Rupert começou. Segundo ele, nós humanos não é o cérebro que contém essas memórias. O cérebro apenas se conecta com esses campos de informação e memória. Aqui poderia estar presente uma das bases científicas para explicar de que forma se dá essa transmissão epigenética entre gerações, porque é algo que muitas áreas como a psicologia, filosofia, biologia, a medicina já conhecem, admitem existir, porém ainda não está claro para nós
Como é que esse processo acontece? Como que essa transmissão e esse armazenamento acontece? Foram muitas informações e você pode estar se perguntando, e como que eu saio disso que eu encontrei aqui, que eu percebi em mim? Eu aprendi com uma grande terapeuta que, para cada um de nós, a vida é um romance. Ela dizia mais ou menos assim: eu e todos vocês vivemos como prisioneiros de uma invisível teia de aranha, da qual nós somos também um dos mestres da obra. Se com o nosso terceiro ouvido, com o nosso terceiro olho, com a nossa percepção, nós aprendermos a distinguir, a melhor compreender, a entender, a ver essas repetições, essas coincidências, a existência de cada um de nós se tornará mais clara, mais sensível àquilo que somos, àquilo que deveríamos ser. Será que não podemos escapar desses fios invisíveis, dessas triangulações, dessas repetições? Somos, afinal, de certa forma, menos livres do que acreditamos. Entretanto, podemos conquistar a nossa liberdade e sair dessa repetição ao compreender o que acontece, ao distinguir esses fios no seu contexto, na sua complexidade. Podemos, enfim, viver nossa vida e não a dos nossos pais ou a dos nossos avós, nem a de um irmão falecido, por exemplo, que vamos substituindo consciente ou inconscientemente. Ou seja, nós somos nosso pai, nossa mãe e algo mais, pois em nós os dois sistemas se uniram e então deram origem a algo novo. Esse novo, esse algo mais é o que nos dá a possibilidade de crescimento. Esse algo mais, esse só nosso, é a nossa individualidade, é o nosso ser e é o futuro de ambos. Só é possível ir além e desenvolver essa parte nova que nós somos quando olhamos com respeito para tudo que faz parte, para tudo que passou, para tudo que aconteceu com eles e conosco. Da mesma forma que temos em nós os registros das dificuldades, temos também toda a força daqueles que venceram os seus dramas, que superaram suas dificuldades, que seguiram adiante com suas vidas. Talvez um bom exercício seja olhar também para eles. Quando se olha, quando se compreende, o sentido de tudo pode emergir e ficar claro para nós. Com a compreensão, o contexto se transforma, outra imagem dentro de nós pode se formar e isso pode mudar tudo. Então, como diz Anne Ancelan, poderemos respirar aliviados e nos desembaraçar do peso do passado. Às vezes, até com um pouco de sorte, a cura chega de acréscimo. Para mergulhar ainda mais no mundo da inteligência sistêmica, eu te convido a me seguir no @AnaGarlett lá no Instagram, porque lá todos os dias eu compartilho conteúdo que explica esses mecanismos invisíveis e ajuda a criar famílias fortes, empresas longevas e prosperidade de longo prazo. Também tenho programas de mentoria, se você deseja um acompanhamento personalizado, assim como formações. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. E lembre-se, aqueles que não conseguem lembrar o passado estão condenados a repeti-lo. A gente se vê na semana que vem.